E eu quero trazer uma palavra para você que para mim é a essência do Evangelho, mas que talvez está meio fora de moda, né? Eu quero falar sobre pecado e graça. Pecado e graça. E eu quero que você abra comigo em Romanos, Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3. E eu quero te mostrar aqui os versos do 21 ao 25. Romanos 3, 21 ao 25. E eu quero te convidar a abrir seu coração e abrir a sua mente para receber a palavra de Deus aí no seu coração. Anote o que você puder anotar. Pecado e graça, ou pecado versus graça, porque os dois se opõem, né? O verso 21 de Romanos 3 diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Presta atenção nas palavras, querido. Para todos e sobre todos os que creem. Para quem não crê, isso aqui não tem valor. Não vai fazer efeito nenhum, né? 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Querido, que sentença verdadeira, doída de se ouvir, né? Mas é a realidade. Aqui diz que todos pecaram. Todos. Nós somos pecadores. E como pecadores, somos carentes da glória de Deus, necessitados da glória de Deus. Mas olha a sequência: sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de Deus, o favor imerecido de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então olha que todo o plano de Deus se convergiu na pessoa do Senhor Jesus, não é? Vou ler o versículo 24, novamente. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, a graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé. Olha a importância da fé. A fé é que vai trazer a realidade do que Jesus fez para a nossa vida. A fé é que vai fazer a diferença na nossa vida. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo crer. Eu já te mostrei a palavrinha crer, os que creem aqui atrás, né, no versículo anterior. Então ele diz aqui, vou ler de novo 25, a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Jesus, foi necessário que Jesus fosse à cruz, irmãos. Foi necessário que Jesus se oferecesse como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Jesus não foi à cruz porque ele foi levado, porque uma força maior o levou. Não, Jesus foi à cruz porque ele se deu. Ele se dispôs a pagar o preço para ser o nosso Salvador e para ser o nosso libertador. Amém, amados? Como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Antes de Jesus vir a este mundo, os homens eram pecadores. Depois que Jesus veio, os homens continuaram sendo pecadores. Antes de Jesus, não tinha o Cordeiro de Deus ainda se oferecido para salvar os homens. Então, antes de Jesus, os homens se esforçavam para cumprir a lei de Moisés, para se tornarem aceitos a Deus. Então, era algo que o homem tinha que fazer, era o esforço do homem para cumprir. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e por aí vai, e muitos outros. Se você olhar a lei de Moisés, lá no livro de Êxodo, tudo que Deus falou para Moisés, no livro de Números, as instruções da lei, querido, é mais de 700 mandamentos. E homem algum foi capaz de cumprir nenhum deles. Nenhum. Os 10 mandamentos é um resumo de
todos os mandamentos da lei de Moisés, que foi resumido ali naqueles 10, né? Mas o homem não deu conta de cumprir. Então, antes de Jesus, era uma realidade, mas depois de Jesus é outra. Então, Jesus veio na plenitude dos tempos. E aqui fala, por ter Deus deixado na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Impunes, entre aspas. Mas se você estuda a epístola do apóstolo Pedro, você vai ver que Jesus, depois que ele foi morto, na sexta-feira, e a Bíblia diz que ele foi lá nas prisões, e ele foi lá no inferno, tirou a chave da morte da mão de Satanás, e ele pregou para os que tinham morrido antes dele, dando a oportunidade deles conhecerem o amor de Deus. Como que é isso, bispo? Querido, não tenta entender isso, porque não tem jeito a gente entender. Como que Jesus vai lá no Hades, no inferno, lá na morte, tira a chave da morte daquele que tinha o poder dela, e ele prega para as pessoas, mas é isso que a Bíblia diz. Isso é verdade, porque a Bíblia está dizendo que é. Ah, mas eu não entendo. A gente quer entender tudo, a gente não precisa entender, a gente tem que crer. A Bíblia diz que a gente não é salvo pelo que a gente entende, nem pelo que a gente faz. A Bíblia diz que a gente é salvo pela fé naquilo que Jesus fez. A gente é igual criança, né? Por quê, mãe? Mamãe, pode fazer isso? Não, meu filho. Por quê? Por que não? E a criança não gosta de aceitar isso, né? E a gente também não quer aceitar, né? Quando Deus fala, olha, minha graça te basta. Ah, meu Deus, mas me explica esse negócio. Não, meu filho, a minha graça te basta. Querido, o limite de Deus é o que está aqui na palavra. Aonde Deus não falou, não fica nessa. Por quê? Por quê? Por quê? Se Deus falou, está aqui. E você vai entender pelo Espírito Santo. Por isso, busque respostas na palavra de Deus. Busque as respostas que você precisa na palavra de Deus, né? Sim. Sim. Sim, mas mesmo a cruz, para muita gente é um mistério, né? Para o mundo a cruz é loucura, a Bíblia diz isso, né? Então, a cruz de Cristo realmente, ela faz uma diferença entre o antes e o depois na vida da humanidade. E tem que fazer na nossa vida pessoal. A cruz de Cristo tem que fazer diferença na nossa vida, amém ou não, irmãos? Mas quando Paulo, nesse capítulo 3 de Romanos, está tratando esse assunto de lei e graça, né, ou lei versus graça, ele deixa muito claro no versículo 19, que a lei, ela traz culpa. A lei traz culpa. Sabe por quê? Porque quando você sabe que não deve fazer algo, e você faz, depois você vai vir aquele sentimento em você de culpa. Por que eu fiz? Eu fiz. E às vezes a gente ameniza esse sentimento tentando jogar ele debaixo do tapete. Só que sentimento, querido, é um negócio assim. O sentimento vem e a gente não tem controle, muito controle sobre o sentimento. Por isso que você precisa vencer sentimento. Sabe como que você vence sentimento? Com a fé, com a convicção, com a certeza. Deus me perdoou. Sabe, se você tem essa fé que Jesus te perdoou na cruz, aquele sentimento, quando ele vier, você vai saber lidar com isso. Vai dizer, opa, peraí, eu já fui perdoado. Já foi, já passou. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha o que diz o verso 19 do capítulo 3, que foi lido por nós. Ele diz assim, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. E o verso 20 deixa bem claro aquilo que eu já falei aqui, que diante de Deus, ninguém será justificado pela lei. Porque, para ser justificado pela lei, você vai anular o sacrifício de Jesus, porque a lei, ela significa que você está tentando ser salvo, você está tentando buscar o favor de Deus, pelos seus próprios esforços, ou seja, você quer pagar a conta. Se você for num restaurante chique, badalado, bacana, com a sua esposa, pensa no restaurante mais caro de Uberlândia. Você vai lá com a sua esposa numa noite, né, de love, né, que vocês dois estão ali, né,
precisando como casal, aí faz aquele jantar com luzinha de vela, aquele garçom bacana atendendo você ali, né? Madame, cavalheiro. Não se usa muito isso no Brasil, mas é bacana a gente ouvir isso. Quando a gente vê no filme é legal, né? Põe lá, puxa a cadeira para a mulher, senta. Aí aquela conta ali, aquela jantinha ficou em R$ 500. Aí o garçom, aí você manda vir a conta, o garçom chega e fala assim, não, está tudo pago. É de graça. Qual que vai ser a sua reação? Hã? Por quê? Eu quero pagar, né? Em geral a gente é assim, tem algumas exceções de alguém que gosta tudo de graça, né? Tem gente que gosta tudo de graça. Mas a maioria de nós a gente quer pagar, a gente sabe o valor, a gente sabe que nada é de graça nesse mundo. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender o amor de Deus e o sacrifício de Jesus, porque é de graça. A salvação, Jesus já pagou o preço. Está pago, querido. Está pago. E é isso que Paulo estava explicando aqui aos romanos. E que muitas vezes as pessoas não entendem. Né? Olha o que ele diz, no versículo 20 do capítulo 3. Visto que ninguém será justificado por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei nós vamos entender somente uma coisa: eu não dou conta. Eu sou um pecador irremediável. E porque a gente é crente, a gente não peca mais, não? Você não peca mais, não, irmão? Seja honesto, sim ou não? A gente peca. Mas Deus nos deu uma chave. Se nós pecarmos, claro que a gente não peca mais aquele pecadão pesado, né? Mas o pecadinho a gente peca. Agora, para Deus, pecadinho e pecadão não faz diferença. Para nós faz. Até faz. Matar alguém, adulterar, são pecados pesados, né? Roubar, assassinar. Agora, e mentir? E uma mentirinha? Não, bispo, só uma mentirinha assim. É bem pequenininha assim. Tem peso? Faz diferença? Tentar esconder algo, né? Então, veja, mas como é que eu faço? Porque vai me acusar. Arrependimento. Vou me arrepender, vou pedir perdão para quem e vou pedir perdão para Deus também. Essa é a saída da Bíblia, essa é a direção da Bíblia. Então, querido, essa é a verdade eterna do Evangelho do Senhor Jesus. E o primeiro ponto que a gente precisa entender e que precisa ficar bem claro para todo homem, para todos nós que somos cristãos, e para quem, né, ainda não é cristão, mas que precisa compreender nós somos incapazes por nós mesmos de atingir o alvo. O alvo de Deus é muito alto. Jesus foi o único homem que viveu aqui na terra e não pecou. O único. O restante todos pecaram. Antes dele, na geração dele e depois dele. Todos nós pecamos. Salomão, na consagração do templo de Jerusalém, ele ora a Deus e fala, não há homem que não peque. Então, o que a gente não pode é brincar com o pecado, mas primeira coisa, entender que nós somos capazes por nós mesmos. E o verso 23 faz aquela declaração doída, humilhante, porém verdadeira. Todos pecaram. Todos pecaram. Nós, na nossa essência, somos pecadores. Romanos 3,12 faz coro com Romanos 3,23. Quando estabelece uma regra sem exceção. Não há ninguém que faça o bem. E o salmista Davi, ele já sabia disso. E olha que Davi pecou feio, né? Davi pegou feio, ele adulterou. Mandou assassinar o marido da mulher com quem ele adulterou. Mas a Bíblia, depois que Davi já tinha morrido, lá no livro de Atos, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas como? Como que esse homem que
que pecou, fez uma coisa tão feia. Como que esse homem é chamado pelo próprio Deus, homem segundo o meu coração? O que Davi tinha? Qual é a diferença de Davi? É que Davi, queridos, quando o profeta Natã chegou para ele e mostrou o erro dele, ele não ficou questionando o profeta, ele não ficou com raiva do profeta, ele disse: pequei, e ele se arrependeu. Mas olha o Salmo 14, no versículo 3, olha o que Davi declara. Salmo 14, 3, Davi diz assim: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Olha que essa declaração do Salmo é a mesma declaração de Romanos 3, 12, e que corrobora Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora o bom é que Deus não nos deixou sozinhos, não nos abandonou no nosso pecado. Ah, você pecou? Ah, você está fazendo isso? Então, ó, tchau para você. Belém, 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 nunca mais fico de bem. Deus não fez isso, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, querido? Que coisa, hein? Então, o homem em si mesmo, ele se torna um fracasso total no que diz respeito à justiça de Deus. Querido, se você está tentando o favor de Deus pelos seus próprios esforços, esquece, muda isso. Não é assim que você vai agradar a Deus. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, o meu justo viverá pela sua fé. O que agrada a Deus é a fé no sacrifício de Jesus. Então, essa verdade, como nós estamos falando de Rosh Hashanah, quando nós estamos falando aqui de Rosh Hashanah, estamos falando de uma bússola que vai nos guiar o ano inteiro. Essa verdade é a bússola de Deus para a nossa vida. A Bíblia tem um monte de versículos nos alertando, nos advertindo o cuidado da gente se desviar dos caminhos de Deus. Se você estuda a vida do rei Salomão, a Bíblia diz que no reino de Salomão havia paz. O reino de Salomão foi um reino de muita glória, de muita prosperidade financeira, de abundância. Não tinha inimigos se levantando contra o rei Salomão. Salomão reinou 40 anos e o reino dele foi muito próspero. Ele fez muita coisa. Ele tinha muita glória. Ele era estimado por todos os povos daquela época. Deus preservou o reino de Salomão. Salomão começou muito bem, pedindo sabedoria a Deus para tomar decisões. Tem aquela passagem, que aquelas duas mulheres lá que perderam, uma delas perdeu o filho à noite, eram prostitutas, uma deitou em cima do filho, o filho morreu, ela percebeu, acordou, pegou o filho da outra, as duas tiveram filhos juntas. E aí ela pegou o filho da outra e pôs o filho dela morto na cama da outra mulher, amiga dela. E aí quando elas acordaram de manhã, uma viu que o filho estava morto, mas ela foi olhar, não era o dela. E aí elas foram conversar e não resolveram a questão, e foram parar diante de Salomão. E a que era mãe do filho contou a história. E Salomão falou: então traga uma espada aí. Vamos cortar a criança viva. Nem numa, nem outra. Quem já leu essa passagem na Bíblia? A mãe verdadeira da criança falou: não, pode deixar o menino com ela. A outra falou assim: corta ele. Salomão falou: pega o menino e dá para essa aqui. O homem tinha muita sabedoria de Deus, escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, era um homem sábio. Mas a Bíblia diz que no final da vida dele, ele foi se envolvendo com tantas mulheres, e foi trazendo as culturas dessas mulheres de outros povos. Ele terminou mal, ele se desviou dos caminhos de Deus. Então, por isso que eu estou te dizendo, querido, nós não podemos brincar com o pecado, porque o pecado, irmãos, o pecado é destrutivo. Ele pode parecer inofensivo no início, mas depois ele vai destruir tudo na nossa vida, vai roubar tudo que nós temos.
Por isso que essa mensagem, ela é muito importante. Fique claro para todos nós nessa manhã, queridos, que o pecado rouba a glória de Deus na nossa vida. E é por isso que a gente precisa se posicionar veementemente contra o pecado. Agora, para mim, vencer o pecado, porque ele está dentro da minha natureza. Para mim não deixar ele se tornar fruto de pecado na minha vida, eu preciso ir para a cruz todos os dias. Não para me sacrificar, porque Jesus já sacrificou. Mas eu preciso saber que é na cruz de Cristo que está a minha vitória, porque foi lá que Jesus conquistou a vitória, a minha e a sua. Você compreende isso? Diga um glória a Deus. Então as Escrituras, elas mostram a realidade do ser humano. Mas essa passagem lida aqui em Romanos 3, mostra também o que Deus fez pelo homem, pelo ser humano, pela humanidade. Aqui entra o segundo ponto. Pela graça de Deus alcançamos o nosso alvo. Você se alegra nisso, querido? Diga um glória a Deus aí. Pela graça de Deus, a Bíblia diz que Jesus veio salvar o perdido. Está lá em Lucas 19, versículo 10. Então, a salvação do ser humano vem pela graça de Deus, por aquilo que o próprio Deus fez. A mensagem das boas novas do Evangelho de Jesus, ela precisa ser urgentemente levada a mais e mais pessoas. E essa é a razão da igreja hoje na face da terra. Querido, nós estamos aqui na terra hoje como representante do céu. Nós somos cidadãos da terra, mas somos também cidadãos dos céus. E nós não podemos nos calar. Nós precisamos levar essa mensagem, vivê-la intensamente e levá-la para aqueles que ainda estão perdidos nos seus pecados. Sabe, nós não temos nada a oferecer em troca da nossa salvação. A graça fala que nós somos justificados sem merecimento da nossa parte. O mérito é do próprio Deus. Quantos lembram de Romanos 3,16? Perdão, João 3,16. Quem lembra? O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo, que deu, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou de tal maneira que deu. Foi uma iniciativa de quem, queridos? De Deus. Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí você fala assim: bispo, mas eu sou crente há muito tempo, eu já sei disso. Eu sei que você sabe. Mas querido, isso tem que ser uma âncora daquelas assim, mais forte na tua vida, porque vai vir um vento de cá, vai vir outro vento de lá, vai vir uma outra situação de lá, e você está firme nessa rocha. Eu sei que eu vivo pela graça de Deus. Foi a graça que me salvou, e é essa graça que me salva todo dia. Nós não podemos cair na cilada que Salomão caiu. Começou bem, terminou mal. O bispo Rodovalho, há muitos anos atrás, ele escreveu um livro, que ele fala assim: terminar bem, como é? Terminar bem é melhor do que começar, uma coisa assim. Não, terminar bem é melhor. Terminar bem é melhor que começar bem, né? Tem muita gente que começa, mas não termina, não finaliza. É um título assim, parecido, né, Sandro? Mas é esse foco que o bispo traz. É melhor terminar do que começar apenas. Tem gente que começa tanta coisa, mas não para, não completa, para no meio do caminho. Olha, esse versículo aqui está trazendo uma rica oferta da parte de Deus para nós. Somente pela graça. Fala assim: somente pela graça. Pela graça sois salvos. Agora, isso não quer dizer
Se é pela graça, não quer dizer que nós não temos algo a fazer, nós temos algo a fazer. Primeiro, aceitar a oferta de Deus, receber Jesus no nosso coração e nos mantermos com Ele. Daniel hoje trouxe aquele louvor, né? Como é que é? Eu corro para Jesus, né? A estrada, né, Daniel? Tem uma única estrada. A Bíblia fala que tem dois caminhos, um caminho largo e espaçoso, que pode tudo, e tem um caminho estreito. Esse estreito é o que conduz para a salvação. Mas não quer dizer, ele é apertado, ele é estreito, não quer dizer que ele é um caminho difícil. Quer dizer, querido, que esse caminho aqui é o caminho da santidade, é o caminho de você manter sua vida na presença de Deus, é o caminho de você estar debaixo do sangue de Jesus. O outro caminho pode tudo, qualquer coisa que você fizer está bom, mas vai dar onde? A Bíblia fala, é o caminho da perdição. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, 24, que a graça é o canal pelo qual nós somos justificados, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Então, é um caminho simples. Deus não complica. Gente, tem religião aí que para você ser salvo, olha, você tem que suar, viu? E pior que é mentira, porque não vai ser, né? Mas te cobram tudo. E no final das contas, aonde é que vai dar isso? Com aquela expressão, os burros na água, né? Já viu essa expressão? Não vai dar em nada, mentira, engano. O diabo, ele tem o poder do engano na mão dele, o poder da sedução. Então, a graça vem pela fé. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. O sangue de Jesus é o meio para a nossa justificação. A palavra propiciação quer dizer perdão. Perdão. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E o grande resultado é perdão, justificação e salvação. Então, nessa manhã, querido, você pode ter ouvido essa mensagem muitas vezes, mas eu estou trazendo isso, eu sinto no meu coração, é Rosh Hashanah, é tempo da gente firmar bem as nossas estacas e saber quem nós somos em Deus e o que Deus fez por nós. E temos um ano todo pela frente. E sabemos que vão vir situações, vão vir pressões, vão vir dificuldades. Mas se nós estivermos firmes na rocha, se nós estivermos com a âncora firme da nossa fé em Cristo Jesus, nada vai nos abalar. Haja o que vier, né? Haja o que houver, venha o que vier, estaremos o quê? Firmes no Senhor. E eu quero terminar, quero chamar a nossa equipe aqui, com Atos 3, verso 19 e verso 20. A mensagem do Evangelho puro, a mensagem do amor de Deus. Quando Pedro pregou lá para os irmãos em Jerusalém, em Atos capítulo 2, tinha uma multidão de gente, Pedro prega e fala daquilo que Jesus fez, e a multidão falou, o que faremos? E Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós receberá, crede no Evangelho, arrependei-vos, crede no Evangelho e cada um de vós receberá o dom do Espírito Santo. Mas Atos 3,19 diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento e conversão. O que é converter, querido? É mudar a sua mentalidade, é mudar a sua índole, é mudar a sua estrutura. Isso é um processo, a conversão, esse processo de mudança, ele vai acontecendo todo dia na nossa vida. O arrependimento é uma decisão de mudança, é uma mudança de mentalidade. Então ele fala que arrependei-vos, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Verso 20, a fim de que da presença do Senhor venha o quê? Tempos de refrigério. Tempos de refrigério. Eu quero que você
Guarde essa mensagem no seu coração. Guarde ela no seu coração. Que ela seja uma bússola para você. Cuidado com o pecado. Não brinque. Não brinque. Sabe por que o pecado é tão atrativo para nós, querido? Porque a nossa natureza, ela gosta disso. A nossa carne gosta disso. E ir à cruz todo dia é negar a sua carne. Por isso Jesus disse: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. O que é a sua cruz? É você negar a vontade da carne, os prazeres da carne, aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus diz. Porque isso vai, no final das contas, vai trazer uma conta ruim para nós, que não é bênção na nossa vida. Te convido a se colocar de pé. Pense sobre isso, pense sobre essa mensagem. Aleluia. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Fale com Deus, querido. Você e Deus, fale com Ele. Fale para Ele da sua gratidão por Jesus, pelo que Jesus fez. E se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não hesite. Convide Ele, querido. Convide. Nós recebemos Jesus através de um convite. Um convite pessoal. A salvação é individual, é pessoal. Convide Ele. Senhor, entra no meu coração. Senhor, faça morada no meu coração. Senhor, me ajude a permanecer firme nesse propósito. Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero caminhar nesse caminho que é Jesus, porque o Senhor é o único caminho que leva para Deus. Eu não quero tentar servir ao Senhor pelos meus próprios esforços, mas eu quero servir ao Senhor em fé naquilo que o Senhor fez. Aleluia. Pai, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra. Que a Tua palavra encontre eco no nosso coração. Que a Tua palavra molde quem nós somos a cada dia, para que sejamos mais e mais parecidos com Jesus. Senhor, nós queremos ser pequenos Cristos. Nós queremos andar, ó Deus, pelas ruas da nossa cidade, aonde nós formos, nos ambientes por onde passarmos. Meu Deus, queremos andar ali com essa graça, com essa presença, não nos deixando influenciar por aquilo, Senhor, que nos afasta da glória, da presença, da bondade, da misericórdia, do amor do Senhor para com a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Louve ao Senhor, querido. Louve a Deus de todo o seu coração. Te amo, Deus. A Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao meio fogo, na escuridão, a Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel
bondade de Deus. Aleluia. Amém. Querido, talvez você quer renovar hoje a sua aliança com Deus. Talvez tenha alguém aqui que quer convidar Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Talvez você até já aceitou Jesus em algum momento da sua vida, mas as estradas esburacadas, né, furou o pneu, extraviou, quebrou uma roda, e você está precisando consertar isso aí com Deus. Eu quero te convidar a vir para o altar. Você que está firme com Deus também, que quer renovar sua aliança com Deus, é Rosh Hashanah, então tenha liberdade, vem para o altar. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, para que a graça de Deus nos conduza cada dia nesse ano de 2023. A graça de Deus nos conduza em vitória, em alegria, em fé, na presença do Senhor. Se você quer aceitar Jesus pela primeira vez, venha. Mas se você, mesmo sendo crente, já renova a sua aliança com Deus. Eu tenho falado com Deus nesses dias: Deus, eu me arrependo daquilo que eu tenho feito que tem desagradado ao Senhor. Eu quero renovar minha aliança com o Senhor. E eu quero me ajoelhar também aqui no altar. Eu quero me ajoelhar. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Nesta manhã, Senhor, renovamos esta aliança. Reconhecemos aquilo que a Tua palavra diz, porque ela é verdadeira. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossa mente muitas vezes nos enganam. Oh Deus, mas a Tua palavra sempre é verdadeira. E nós queremos nos moldar a ela, e não que ela se molde a nós. Por isso nos ajoelhamos no altar da casa do Senhor, prostrados aos Teus pés. Pedimos perdão pelas nossas falhas, nos arrependemos daquilo que fizemos que possa ter desagradado ao Senhor. Não queremos entristecer o Espírito Santo do Senhor. Ao contrário, Senhor, nós queremos que o Senhor esteja sempre conosco, que o Teu Espírito esteja nos guiando, que possamos viver os frutos do Espírito do Senhor todos os dias. Que este ano de 2023 sejamos conduzidos cada dia, cada semana, mês e ano, conduzidos pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, e possamos viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de fé, uma vida de confiança, persistentes, perseverantes na presença do Senhor, mantendo o temor de Deus nos nossos corações, mantendo a fé nas promessas da Tua palavra, te adorando e te servindo em todo o tempo, nos esforçando para fazer a Tua obra, para levar a mensagem do Teu amor a mais e mais pessoas, a mais e mais vidas. Abençoa as nossas casas, abençoa as nossas famílias, os relacionamentos familiares, maridos e esposas, filhos, irmãos. Abençoa-nos, ó Pai, que possamos viver em santidade, que possamos viver a glória do Senhor todos os dias, Senhor da glória. E nós já te agradecemos por isso. Eu oro pelos meus irmãos, que o Senhor esteja abençoando cada um, que essa mensagem, Senhor, da graça, ó Deus, que a graça de Jesus nos conduza. Livra-nos do pecado, livra-nos de pecarmos contra Ti e contra a Tua santidade. Queremos guardar o nosso coração no temor do Senhor, no temor do Senhor, em todo o tempo, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
ti. Meu ser Entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. és fiel E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. com Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Querida, a minha oração é que nesse ano de 2023, todos os dias você cante da bondade de Deus. Você agradeça a Deus pela bondade dEle. Você viva na bondade dEle. Você desfrute da bondade dEle. Você e a sua casa. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, abençoando toda a tua igreja. Que o Senhor guarde os nossos corações. Guarde cada família. Guarde, Senhor, teu povo de todo mal. Que possamos viver o teu evangelho, que possamos viver a santidade do Senhor, que possamos viver a nossa vida para a tua glória, que não falte a glória de Deus na nossa vida, Senhor da glória, porque Jesus morreu por nós, e nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, dar um glória a Deus. Nós estamos encerrando o nosso culto, só dizendo que teremos revisão de vidas no próximo final de semana agora. Se você não fez sua inscrição e está aí sendo preparado para ir, faça logo a sua inscrição, fale com o seu líder, né, e se prepare. Sexta-feira esteja aqui às 19 horas, né, com as suas coisas para a gente ir para revisão de vidas, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.